Bom, pessoal, então vamos à questão 1.3 do livro Princípios de Transferência de Calor, né? O capítulo 1 deles. Bom, a parede de um forno deve ser construída de tijolos com as dimensões padrão de 225 milímetros por 110 milímetros por 75 milímetros, né? Dois tipos de material estão disponíveis, né? Um apresenta uma temperatura máxima de uso de 1040 graus Celsius e uma condutividade térmica de 1,7 watt por metro vezes Kelvin, e o outro, um limite de temperatura máxima de 870 graus Celsius a uma condutividade térmica de 0,85 watt metro vezes Kelvin. Os tijolos têm o mesmo custo e podem ser dispostos de qualquer maneira, mas queremos projetar a parede mais econômica para um forno, com a temperatura de 1040 graus Celsius em seu lado quente e 200 graus Celsius em seu lado frio. Se a temperatura máxima de transferência de calor permitida é de 88 watts para cada metro quadrado de área, determine a disposição mais econômica utilizando os tijolos disponíveis. Então, o que temos aqui? Os dados do problema. Temos as dimensões, né, que já foi passado para metro, os dados para o material 1, que a temperatura máxima dele é de 1040 graus Celsius, a condutividade térmica dele é de 1,7 watt por metro vezes Kelvin, o material 2 tem a temperatura máxima de 870 graus Celsius, cuja sua condutividade térmica é de 0,85 watt, metro vezes Kelvin. Ambos têm o mesmo custo. Temperatura quente, né, do seu lado quente ali é de 1040 graus Celsius. A temperatura fria de 200 graus Celsius. Quantidade máxima, né, de transferência calor perdida ali para cada metro quadrado é de 88 watts para metro quadrado. E o que se pede? A disposição mais barata para as duas paredes, né? Então, temos aí o seguinte: quais são as hipóteses que nós podemos trabalhar aí? O sistema, ele é unidimensional, estamos com o estado estacionário, né? O estado em equilíbrio, né? Então, deixa eu melhorar esse estado em equilíbrio, até consertar aqui, porque ficou fora, né? Um pouquinho. Estado estacionário, ele está em equilíbrio, o sistema está em equilíbrio, desconsiderar o contato entre as paredes, né? Eu estou desconsiderando o contato entre elas, porque, de acordo com o livro, quando a gente começa a trabalhar com materiais dissipativos, ou se a gente tem alguma área aberta que o ar também ele vai influenciar, então tudo isso. Então, eu estou desconsiderando o contato entre as paredes aqui e meramente construindo para aceitar essas características, tá? Porque senão eu teria que levar em consideração se eu tivesse alguma coisa entre o material 1 e o material 2, também seria uma resistência térmica, né, para a gente levar em consideração aqui no nosso sistema. Então, o que temos, então? Temos aqui um desenho, né? Eu tentei desenhar aqui duas paredes com os fluxos, né? Com o fluxo de calor. Temos a temperatura máxima de 1040 graus Celsius, que vem da parede de material 1, e tem a temperatura externa, né? Que é a temperatura lá do material 2, né? Que é de 200 graus Celsius, a menor temperatura, né? Que tem que sair ali de acordo com o fluxo. O fluxo ele segue da maior para a menor temperatura. Entre a parede 1, material 1 e o material 2, eu tenho que ter uma temperatura máxima menor ou igual a 870 graus Celsius, né? Então, vamos à solução do problema. Como que a gente começa a resolver isso daqui? Apesar do enunciado me dizer que ambos têm o mesmo custo, mas é importante ressaltar que o custo de um material está relacionado à sua condutividade térmica. Então, naturalmente, quando você pega o material do tipo 1, que tem uma condutividade térmica maior do que a do material do tipo 2, então, naturalmente, o material do tipo 1, ele vai ser um pouquinho mais caro, né? Então,
Qual que é o meu objetivo? Utilizar a menor quantidade possível, dentro das características do problema, do material do tipo 1, né? Então, vamos analisar aqui a seguinte circunstância aqui, olha só. Temos, então, que o fluxo nada mais é, aplicando a lei de Fourier, né? Então, eu isolei aqui a área, porque eu tenho a quantidade de calor por metro quadrado, isso foi dado. Então, temos que a condutividade térmica dividido pela espessura. A espessura é o que eu preciso saber, porque, afinal de contas, as dimensões são as mesmas, né? Entre largura e altura. A espessura é que eu preciso avaliar. Afinal de contas, a espessura mínima ali para cada tijolo é de 0,075 metro. Então, eu vou determinar aqui qual seria a espessura mínima para o material do tipo 1, respeitando tais características aí, né? Entre 1040 graus Celsius a 870 graus Celsius. Então, temos aí uma espessura. Aí vamos fazer a substituição, olha só. 1,7 watt, né? Fazendo substituição, isolando a espessura, né? Chegamos a uma espessura mínima, né, para a parede do material 1 de aproximadamente 3,3 metros. Como a espessura de um tijolo é de 0,075, aí eu coloquei aqui, ó, achei muitas camadas, né? Seriam necessárias 44 camadas no material do tipo 1. Eu achei muitas camadas, né? Talvez se a gente alterasse alguma coisa, mexesse, por exemplo, eu quero uma medida aqui que seja inversamente proporcional, né? Então, talvez se eu aumentasse a quantidade de watt por metro quadrado, trocando, não sei, bom, enfim, mas como já são dados, características, né? Então, eu vou trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas, seguindo o mesmo raciocínio para o material do tipo 2, veja que a gente tem quase que a metade, né? A gente tem uma constante aqui embaixo, uma variação aqui, que é diferente da anterior, mas temos aqui praticamente o dobro em metros de espessura, né, para a parede do tipo 2. Então, a gente deve utilizar praticamente o dobro de camadas de material do tipo 2 para respeitar a quantidade ali. Então, esse é o exercício. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, se encontraram erros, qualquer coisa, gente, escrevam nos comentários aí e deixem aí para a gente aí ir melhorando ao longo de cada exercício. No mais, obrigado, até a próxima e tchau!